logo mais ainda tem muita informação e debate sobre esse clássico de domingo no Morumbi. Antes disso, vamos ver como que o Corinthians se saiu ontem contra o Atlético Paranaense em Itaquera. Parabenizar o trabalho do Thiago aí, ninguém é campeão à toa, é um time muito bem arrumado, a gente tem acompanhado aí já faz um bom tempo, né? Mas o adversário foi superior a nós hoje. A nossa situação é maravilhosa, eu tive o prazer de ver, falaram muito mais do que foi, né? Quando eu contratou o Bozelli, eu falei com ele por telefone, ele estava no México ainda e sabia de todas as características dele. A gente tentou, o clube tentou, o Andrés já falou da possibilidade, que teve o contato com o Gabigol, com o Rodriguinho, eu falei, com o Roger Guedes, que a gente foi atrás, que eram jogadores. O Bozelli é um cara que a gente precisa de jogadores mais agudos, para que essa bola chegue na área. No fim das contas, diante do que foi o jogo, empate positivo para o Corinthians, quarto colocado do Campeonato Brasileiro. O problema segue o mesmo, o nível de futebol que vem sendo apresentado pela equipe. O certo é que a gente tem que melhorar, que a gente tem que crescer. Tem margem sim, e com todas essas dificuldades a gente está em quarto lugar no campeonato. Eu mesmo estou me criticando, eu mesmo estou cobrando, eu mesmo estou treinando, eu mesmo estou trabalhando. Eu acho isso muito normal, né? Cria-se uma expectativa de ganhar tudo e a gente não está preparado para ganhar tudo. É muito difícil o título, né? Impossível? Não, mas é muito difícil, ainda mais por aquilo que a gente está jogando. Está muito abaixo o Corinthians, tomou um vareio do Atlético Paranaense, que, verdade seja dita, é o mais Flamengo dos brasileiros, né? O Thiago, ele tem muito jeito de jogar do Jorge Jesus, que na verdade ele fez um aperfeiçoamento daquelas ideias que o Fernando Diniz colocou no Atlético. Aí o Fernando saiu com os resultados não vinham, ele deu uma ajeitada no sistema defensivo. A cara que eu estou vendo no São Paulo é exatamente por aí, essa ajeitada no time, o time com mais intensidade, e virou esse time super competitivo, que chega a finais, que vai para todo lugar. E o Corinthians está abaixo, taticamente, bem abaixo. Então, o Corinthians, como se diz lá na Penha, tem que lamber as unhas de não ter perdido ontem, porque realmente... E essa pergunta aí, Garrafa, o Corinthians merece estar no G4 do Brasileirão? Seria uma injustiça, né, Michele, no campeonato por regularidade, onde o Corinthians conquistou legalmente os pontos, dizer que não. Mas isso não significa que está com o futebol a contento. Ou seja, tem equipes que estão piores que o Corinthians no quesito regularidade. Aí também acho que seria uma grande injustiça tirar o Corinthians do Brasileirão por desempenho, porque ele fez por onde em termos de resultados. Se ele perder amanhã, ele está fora. Claro, tá seriamente arriscado. O campeonato está aberto para ele. Ele não pode manter esse nível que manteve ontem. Há muito tempo, o primeiro tempo do Corinthians, há muito tempo eu não vi o Corinthians jogar, principalmente o do Carille, mas jogar tão mal. Em alguns momentos chegou a dar 80% de bola para o Atlético Paranaense e 20% para o Corinthians. E nem me apego muito a isso. No segundo tempo melhorou um pouquinho. O Thiago Nunes, acrescento ao que disse o Flávio, o fato do Atlético Paranaense estar muito desfalcado ontem. Era uma equipe... É um sistema, né? Não é? Então, é isso que você tem que exaltar, porque mesmo sem os titulares, o time não perdeu a característica, a forma de jogar. Envolveu o Corinthians tem que agradecer, levantar as mãos ao céu e agradecer ao Cássio por não ter saído de lá, da própria casa, derrotado. E isso é uma deficiência do Carille, que não está sabendo, sei lá, arrumar, ajeitar esse time taticamente, tecnicamente, ou é uma deficiência do atleta que os jogadores são ruins? Todo mundo tem uma parcela de culpa. O Carille tem a parcela dele também. Ele fez essa consideração na entrevista coletiva e ontem a gente sentia, quando o Carille, no segundo tempo, ele arruma o time, a dificuldade era fazer o time criativo. E quem tem feito isso é o Pedrinho. E o Pedrinho já não estava ontem. Então faltam algumas peças, o Corinthians tem problemas, cada um tem sua parcela, diretoria, jogadores e Carille. Desde 2007 o Corinthians joga nesse sistema de privilegiar a defesa. O Carille está querendo dar um passo adiante. Sim. Mas há uma cultura no Corinthians desse tipo de jogo amarrado, chato, lento. E os jogadores de meio campo poderiam render? Não renderam. Jadson, não joga há um ano. Ramiro, o que ele fez desde que ele chegou? Nada, absolutamente não é nada. Verdade? Nada. Você joga mais do que isso. Então, é essa coisa. Tem que dar um passo adiante. Mas realmente os jogadores têm que responder mais e talvez no ano que vem o Corinthians consiga essa evolução. E nessa curta, só rapidinho, nessa curta e brilhante carreira do Carille, nesse começo de carreira no Corinthians, a primeira vez que eu vi a torcida na arena hostilizando o técnico, o que é natural em função de resultados, e nas redes sociais, a gente que sempre acompanha, ele está em baixa em função de resultados e de desempenho do Corinthians. Quem pode resolver a situação do Corinthians, Garrafa?
Eu acredito que passa muito pelo Carille. O Carille, ele é um cara inteligente, sabe disso. Os jogadores precisam de mais comprometimento. Os dois caras que podem pensar e não pensam tanto assim estavam de fora, que é o Sornosa e o Pedrinho. E o jogador que poderia substituir é o Jadson já está em declínio, lamentavelmente.